I'd making my calls and things yesterday, and I got some more to make this afternoon and so forth. Por isso, esta manhã, eu fazendo minhas ligações e coisas mais ontem, e tenho mais algumas para fazer esta tarde, assim por diante. And then I had some people that wanted to come in. E então eu estava com umas pessoas que queriam aceitar. A lovely young fellow that's just a nervous break, a minister brother in the field, and several like that, a brother from Norway. Um amável jovem que está com esgotamento nervoso, um irmão ministro no campo, e vários assim, e um irmão da Noruega. And we had little interviews back in the back room, and I said, well, now we just step out. E tivemos as pequenas entrevistas na sala de trás, e eu disse, pois agora sairemos. Brother Neville said, well, we come out and say a few words to strengthen the church a little. E o irmão Neville disse que, bem, viríamos dizer algumas palavras para fortificar um pouco a igreja. One of the first things that I want to say, I wrote down some things here on paper, that when I come to the church, I wanted to say. Uma das primeiras coisas que quero dizer, escrevi algumas coisas aqui no papel que quando viesse à igreja, eu queria dizer. One thing I had wrote here was concerning the passing of our gracious brother Taylor while we were gone. Uma coisa que escrevi aqui foi concernente ao falecimento do nosso bondoso irmão Taylor em nossa ausência. Brother Taylor had been coming to this church for years and years. Já fazia muitos anos que o irmão Taylor vinha a esta igreja. All of us knew him, I'm sure. Todos o conhecíamos, tenho certeza. So if there be some strangers here, it was that precious old gentleman that always found you a seat to sit down, Brother Taylor. Mas se houver alguns visitantes aqui, era aquele precioso senhor de idade que sempre encontrava ali um lugar para sentar, o irmão Taylor. Last time I saw him now, until I see him, a young man, he was standing there at the door about 3 or 4 Sundays ago. A última vez que eu o vi, agora até o ver jovem, ele estava de pé ali na porta faz uns 3 ou 4 domingos atrás. He said, I'd like to have some books, Brother Branham. I'd like to distribute these books. Ele disse, eu gostaria de pegar uns livros, irmão Branham. Eu gostaria de distribuir esses livros. So we understand he had diabetes and went into a coma. Assim que ele, pelo que entendo, ele tinha diabetes e entrou em coma. And not knowing he had the diabetes, and he died. E não sabendo que tinha diabetes e ele morreu. He never died. He just went to be with the Lord Jesus. Ele não chegou a morrer. Ele apenas foi estar com o Senhor Jesus. And he was a faithful, wonderful brother, always mindful of other people. E ele era um fiel, ótimo irmão, sempre se lembrando das outras pessoas. And his delight was to try to find somebody a place to sit down when they come to church. E seu prazer era tentar achar lugar para a pessoa sentar quando alguém vinha à igreja. And you know, maybe when we cross over the bar, wouldn't it be nice to see Brother Taylor there? Find us a place to sit down on the other side. E sabe, talvez quando atravessarmos para o outro lado, não seria bom ver o irmão Taylor lá para achar um lugar para sentarmos do outro lado? I think in commemoration of Brother Taylor, I wasn't here to speak it with Brother Neville at his funeral, but I want to say a word of my appreciation of his widow. Acho que em homenagem ao irmão Taylor, eu não estava aqui para falar como o irmão Neville no seu enterro, mas quero dizer uma palavra em reconhecimento à viúva dele. Sister Taylor, I suppose, is here somewhere this morning. Bless her loyal heart. A irmã Taylor, suponho que esteja aqui esta manhã em algum lugar. Abençoado seja seu leal coração. Brother Taylor, one day he said, come up and see me. I got a little lake dug up there. I put some fish in it, so you come up and fish. O irmão Taylor, um dia, ele disse,
venha me visitar. Estou com um laguinho que foi escavado lá. Coloquei uns peixes nele para o senhor ir pescar. Always mindful of somebody else. Sempre preocupado com outras pessoas. And there was somebody that was mindful of him. That was Christ to give him salvation. E teve alguém que se preocupou com ele. Esse foi Cristo em dar-lhe salvação. And I think in commemoration yet for this church as it gathers as a body this morning, let us stand together. Bow our heads before God. E acho que ainda em homenagem por esta igreja, ao reunir-se como um corpo esta manhã, levantemo-nos juntos e inclinemos a cabeça diante de Deus. Our heaven. Uma boa noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos iniciar esta reunião inclinando as nossas cabeças e falando com nosso Deus. Grande Deus e amado Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez reunidos e agradecidos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, onde poderemos gozar das ricas bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós não estamos aqui como ovelhas que estão sem pastor. Nós estamos aqui na presença do pastor divino das nossas almas, aquele sobre o qual Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Assim nós cremos que não nos faltará nada nesta noite. Nada do que nossas almas necessitam nos faltará. Seja cura, seja libertação, seja um encorajamento, o Senhor nos dará, porque nós pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos adorar ao nosso Deus com o hino número 178, da versão anterior do cântico. Adoração. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos,
Sede por louvar ao nosso Criador. Vamos cantar ainda o número 189. 189, versão anterior do cântico, Final dos Tempos. Mi também. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste, o trono celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste, o trono celeste, o Consolador. Como foi nos dias de Noé, que em dilúvio tudo se acabou, também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas quando não houve agonia, como neste dia que vem o Senhor. Mas quando não houve agonia, como neste dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Glória a Deus. Buscai abrigo enquanto ainda se pode achar.
Ah, se toda essa cidade ouvisse este hino que nós estamos cantando. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai se passando o que Jesus falou. Infelizmente, não querem ouvir, não é? Vamos cantar mais um hino. Número 106. Verei meu Redentor em si maior. Fim da lida terreal, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me salvar. Hei de ver meu Redentor, hei de mim junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó, que erro divinal, o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia peremar. Como então meu coração, ó, meu arte a me louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, hei de mim junto dele eu hei de estar, hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde a noite o pranto não se encontrarão. Entre o canto angelical, a meus passos te guiar, perto sim, muito perto eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, hei de mim junto dele eu hei de estar, hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Graças a Deus, aleluias. Vamos orar nesse instante. Eu convido o irmão Adriano para fazer esta oração. Se você está aqui nessa noite intercedendo por alguém, algum ente querido necessitado, ou se você mesmo tem uma necessidade, levante a sua mão com fé e vamos orar com o nosso irmão, com fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, temos o privilégio de estar na casa do Senhor. Meu Deus, isso para nós, ó Deus, é grande. Isso é maravilhoso, ó Deus, para nós que temos o Senhor no nosso coração. Nós queremos mais, ó Deus, do Senhor. Nós sabemos, ó Pai Celestial, que não viemos aqui, ó Deus, para ver um irmão pregando, mas viemos ver, ó Deus, o Senhor falar conosco, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor fala ainda com os filhos, ó Deus, o Senhor ainda repreende, o Senhor ainda ama os filhos do Senhor, ó Deus. Por isso, ó Pai Celestial, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma porção para nós nesta tarde, nesta noite, ó Deus, e sabemos, ó Pai Celestial, que o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, ó Deus, e nós confiamos no Senhor, ó Deus. Sabemos, ó Pai Celestial, que cada um vai receber a porção que veio buscar, ó Deus. Se é cura, ó Deus, o Senhor já curou, ó Deus. Se é uma libertação, o Senhor já libertou, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dar lugar à nossa oferta. Senhor, estou angustiado e das lutas tão cansadas.
cansado, eu preciso de ti. Senhor, minha fé está se acabando no meio do caminho, estou quase ficando. Ó, vem me socorrer. Se tu ficares comigo, passará a dor e os gemidos, e novas forças terei. Senhor, tu conheces o meu gemido, por favor, fiques comigo, senão não resistirei. Senhor, tu conheces o meu gemido, por favor, fiques comigo, senão não resistirei. Senhor, os espinhos da estrada me machucam na jornada, quase estou a desistir. Por favor, me escute, da sua glória me ajude, me dê vitória, senão não resistirei. Por favor, me escute, da sua glória me ajude, me dê vitória, senão não resistirei. Me ajude, me ajude, me ajude, senão não resistirei. Me ajude, senão não resistirei. Graças a Deus. Notificando os irmãos que estão em conexão conosco nesta noite, temos o irmão Rodrigo Cardoso e família em Bonfinópolis. Que Deus vos abençoe. Também temos 5 conexões não identificadas. Nós rogamos que o mesmo Espírito Santo que está aqui presente conosco esteja também com estes irmãos que estão nos acompanhando. Amém? Vamos cantar Somente Crer em espírito de oração. Vamos colocar o nosso desejo diante de Deus nesta hora, pedindo a Ele que nos abençoe mais uma vez com a Tua rica palavra. Somente crer, somente... Vamos tentar acompanhar o... Crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor,
Senhor. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Aleluias. Profissão de fé. Deus se agrada dessas coisas. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ler a leitura anunciada em Apocalipse capítulo 6, dos versículos 5 ao 8. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 ao 8. Versículo 5 está escrito: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Amém. Podei-vos assentar. Aqui nós temos uma escritura em Apocalipse onde João retrata a visão que ele teve. Esta escritura que nós lemos mostra onde João fala do terceiro cavaleiro e também do 4º cavaleiro. João colocou no livro de Apocalipse os 4 cavaleiros que ele viu, sendo que o primeiro foi o cavaleiro do cavalo branco, o segundo estava num cavalo vermelho, o terceiro estava num cavalo preto e o 4º estava num cavalo amarelo. Nós vamos falar nesta noite sobre estes cavaleiros e o nosso título será O Azeite e o Vinho. O azeite e o vinho é o título da nossa meditação nesta noite. Como nós sabemos, o cavaleiro foi sempre o mesmo, tanto sobre o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e, por último, o cavalo amarelo. O cavaleiro foi sempre o mesmo, ele só estava trocando de poder ao longo das eras. Mas o último cavaleiro, este do cavalo amarelo, ele reúne os poderes de todos os 3 primeiros. O cavaleiro que estava no cavalo branco, qual que era o poder dele? Era parecer o verdadeiro, era enganar, era personificar a Jesus Cristo. E o cavaleiro do cavalo vermelho, o seu poder era matar. Por isso o seu cavalo era vermelho. Ele matou os cristãos na época de Roma, queimados nas arenas. Quando ele assumiu o cavalo preto, o seu poder era trazer trevas sobre a terra. Por isso é chamada a Idade Média, a Idade das Trevas. E a característica desse cavaleiro era cobrar pelas coisas, assim como foi dito a ele: uma medida de trigo por 1 dinheiro, uma medida de cevada por 1 dinheiro. Ou seja, esse cavaleiro cobrava das pessoas tudo. Se as pessoas quisessem viver, deveriam pagar para esse poder, que era o anticristo manifesto. E o 4º cavalo, o cavalo amarelo, o cavaleiro continua sendo o mesmo, só que agora ele está se manifestando, se materializando, nas palavras do irmão Brana, como o super-homem de Satanás. É o poder do anticristo que está se levantando contra a igreja. E é contra este cavaleiro do cavalo amarelo, é contra esse espírito anticristo
que nós batalhamos todos os dias. Esse é o poder que peleja contra esta igreja. É uma unção do anticristo que está nesse mundo. Curiosamente, esse foi o único cavaleiro que recebeu nome. E o nome dele qual foi? Morte. Ele foi chamado Morte. Quando ele estava nos outros 3 cavalos, ele não tinha nome. Mas no último cavalo, ele recebeu o nome de Morte. E este cavaleiro tem causado morte nestes dias, principalmente a morte espiritual. A morte natural está num nível elevado, sim, temos muitos assassinatos, muitos acidentes, pessoas morrem de fome, de doenças, mas esse cavaleiro tem feito muito mais vítimas espiritualmente. Ele está causando primeiro a morte espiritual, para depois, na grande tribulação, com aqueles que ficarem, ele vai causar então a morte natural. Agora, tem um povo predestinado para escapar desse cavaleiro chamado morte. Tem um povo predestinado para viver. Aleluia! Você crê que faz parte desse povo? Aleluias! E como é que nós vamos escapar? E daí nós voltamos para o título, o azeite e o vinho. O que significa o azeite e o que significa o vinho? Vamos meditar sobre isso nessa noite. Primeiramente, o azeite. Azeite, na Bíblia Sagrada, quer dizer Espírito Santo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. E nós vemos isso, com certeza, na parábola das 10 virgens, contada por Jesus. Havia ali 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, ou seja, loucas. Todas elas eram virgens, mas só 5 tinham prudência. Essas virgens estavam esperando o noivo e não sabiam que hora ele ia chegar. Acontece que o noivo chegou de madrugada, e se elas não se encontrassem com ele no momento que ele chegasse, teriam perdido a chance, não se encontrariam mais. Acontece que, esperando o noivo, as 5 virgens nécias perceberam que não tinham azeite para colocar nas lamparinas, para terem luz. E aí elas tiveram que ir comprar este azeite. No que elas saíram para comprar, o noivo chegou. As virgens prudentes, que já tinham providenciado o azeite, que tinham luz, puderam se encontrar com o noivo. Agora as virgens nécias, que tiveram que ir comprar, perderam o encontro com o noivo. E por isso foram deixadas para trás. Jesus Cristo disse, assim será o reino dos céus. Virgindade nos faz pensar em pureza. Não é que as virgens nécias eram impuras, não é que elas eram desobedientes, mas elas perderam o encontro com o noivo porque elas não tinham o azeite. E o azeite é o sinal do Espírito Santo. Isso nos mostra que uma igreja sem o Espírito Santo não vai ter o encontro com o noivo, que é Jesus Cristo. Uma pessoa que não tem o azeite não vai ter o encontro com o noivo. Agora, por quê? Qual é a importância do azeite? Para que serve o azeite? Ora, elas precisavam do azeite para colocar na lamparina, para terem luz. Poucos dias atrás nós tivemos aqui um casamento nesta igreja. E a noiva se encontrou com o noivo neste corredor que nós temos aqui. Vocês se lembram desse casamento, né? O que aconteceria se na hora das entradas a energia acabasse e as luzes apagassem? Teria como haver o encontro da noiva com o noivo no corredor no escuro? Não, porque eles não saberiam, né, para onde caminhar para se encontrar. Para que haja o encontro da noiva com o noivo é preciso ter luz. E nesta parábola, como é que se possuía a luz? Era das lamparinas, queimando o azeite. Então, se o azeite é o Espírito Santo, essa luz seria o quê? Qual é a luz que vai guiar a igreja ao encontro de Cristo? Assim como essa luz aqui guiou a noiva ao encontro do noivo aqui no corredor. Que luz espiritual é esta?
que guia a igreja, que é a noiva, ao encontro de Jesus, que é o noivo. Para nós termos uma ideia de que luz é essa, vamos ler em Mateus capítulo 5, versículo 14. Para quem quiser acompanhar. Mateus capítulo 5, versículo 14. Jesus falando sobre esta luz. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Que luz é essa que nós devemos espalhar? Ele disse aqui no versículo 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa que eu resplandeço, que o meu irmão resplandece, que a minha irmã resplandece diante dos homens? Que luz será essa? Vamos ler também em João capítulo 3, versículo 19. João 3, 19. João diz o seguinte: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas uma coisa muito interessante sobre a luz, né? Aqueles que praticam o mal odeiam a luz. Por quê? O que é que a luz faz? Manifesta as suas obras, manifesta os seus erros. Alguém aqui já viu uma barata gostar de luz? Assim que se acende a luz de um cômodo, o que a barata vai procurar é se esconder, porque a luz manifesta a presença dela. Aqueles que fazem o mal, aqueles que andam conforme a iniquidade desse mundo, odeiam a luz, porque quando a luz surge, ela condena as más obras. Mas, em compensação, aqueles que praticam a verdade amam a luz. Você pratica a verdade? Então você deve amar esta luz. Mas que luz é essa? Que nós ainda não sabemos. Que luz será essa? Vamos ler também João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora ficou mais claro. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Então essa luz tem a ver com Jesus. E quem segue ele tem a luz da vida. João capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora já ficou claro para nós que luz é essa. Se Jesus disse: Eu sou a luz, e também disse para a igreja: Vós sois a luz, o que era Jesus? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo quer dizer palavra. A palavra é Deus, a palavra é Jesus. E se Jesus disse: Eu sou a luz, então quer dizer que a luz é a palavra. Se ele disse: Vós sois a luz do mundo, quer dizer que a igreja tem que ser a palavra. A Bíblia manifesta. Isto é a luz. Então, voltando, se o azeite é o Espírito Santo, a luz é a palavra.
Aquela luz que saiu das lamparinas daquelas virgens prudentes era a palavra. Não terá encontro da igreja com o noivo se não houver a palavra. E qual que é a única forma de se ter uma palavra vivificada? A verdadeira luz que vai nos guiar nesse encontro é ter o azeite para queimar. E este azeite, esse combustível, é o Espírito Santo. Vocês entendem? Até aqui, está claro? Glória a Deus. A luz, então, é a palavra vivificada. Nós temos a ilustração, e o irmão Brano nos deixou, a ilustração da visão de João, onde ele viu 7 castiçais de ouro, que está representado aqui. Estes 7 castiçais estavam ligados nesse tanque que tem embaixo. Este tanque ficava cheio de azeite. Este azeite era o combustível destas velas. Cada haste dessa aí, representando as 7 eras da igreja, era uma vela responsável por queimar o azeite e dar a luz. O irmão Branham nos mostra isso de uma maneira perfeita. Ele disse: o mesmo azeite que era queimado na primeira vela, no primeiro castiçal, que dava luz lá na primeira era, é o mesmo azeite que vem queimando em todas as outras, até chegar na última era, que é essa em que nós vivemos. O que nos mostra que o mesmo Espírito Santo que estava na igreja de Paulo, o mesmo Espírito Santo que está aqui, representado nesta palavra, tem que queimar em nós. E queimando, ele vai fornecer a luz. E aí é onde Cristo disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aquele mesmo azeite que estava na igreja primitiva tem que estar aqui, para que a nossa vida lá fora possa resplandecer a luz aos homens. Um destaque que eu anotei em culto do pastor Daniel Martins, lá em Bonfinópolis. Ele diz: quando você vive esta palavra, obedece esta palavra, você está ministrando ela para as outras pessoas. Porque não pense você que as pessoas não te observam. Eles vão te observar no trabalho, eles vão te observar na escola. E conforme for o seu testemunho, você estará resplandecendo a sua luz, cumprindo então o mandamento de Jesus. O espelho iluminado. Acredito que todos aqui já tiveram oportunidade de ver como que é o espelho dos artistas, os cantores, os atores de teatro. Eles, antes de sair para o palco, eles têm o camarim. E ali no camarim é onde eles se vestem, se aprontam, para se apresentar. O espelho deles é diferente. É um espelho que tem luzes em volta dele. Voltando aí na questão da luz. Por que eles usam um espelho tão iluminado? É porque a luz aponta as falhas. E aí, olhando nesse espelho, eles podem ver: opa, aqui tem uma mancha, e vai e cobre aquilo. Opa, aqui tem uma coisa na minha roupa, deixa eu arrumar. A luz serve para isso. A luz serve para manifestar as imperfeições. A luz manifesta os defeitos. É por isso que quem pratica o mal odeia esta palavra. Aqueles que são iníquos, que já se entregaram para o pecado, odeiam esta palavra da forma como ela é pregada aqui. Por quê? Quem pratica o mal odeia a luz, porque ela mostra as suas imperfeições. Mas nós somos um povo curioso. Nós viemos aqui todos os cultos. Esta luz vem sobre nós, porque a palavra é pregada, e nós vemos os nossos defeitos. Mas em vez de sair daqui murmurando, reclamando, nós saímos dando glória a Deus, porque esta luz mostra os nossos defeitos, para nós consertarmos isso. Cada culto que nós viemos aqui, a palavra nos corrige, ela nos mostra aquilo em que nós estamos errando, para que nós consertemos aquilo. Porque Jesus Cristo vai vir buscar é uma noiva pura, é uma noiva purificada pela palavra. Então, glória a Deus pela correção da palavra.
Todo culto eu quero ser corrigido. Eu não quero que a palavra venha simplesmente alisar, disfarçar os meus defeitos. Eu não quero uma palavra que venha dizer, não, isso aí está tudo bem, Jesus não vai olhar para isso aí não. Continua com isso aí. Não, eu quero uma palavra verdadeira que aponte os meus defeitos, os meus pecados. Alguém aqui já viu uma criança, logo depois de levar uma correção dos pais, né, uma surra, uma taca, como nós dizemos? Alguém aqui já viu uma criança agradecer a mãe pela surra, logo depois? Eu acho muito difícil. Mas depois que a gente cresce, a gente agradece, né? Sou grato pela minha mãe, pelas correções que ela me deu, pelos limites que ela me deu, porque ela formou o meu caráter. Assim também nós devemos ser gratos a Deus pelas correções que nós ganhamos aqui. Deste púlpito sai a palavra que nos corrige. E assim como as correções das nossas mães, dos nossos pais, nos preparou para a vida, essa palavra nos prepara para a vida eterna, reinando com Jesus. E, como nós já ouvimos, né? Enquanto a palavra te corrige, enquanto a palavra te fere, é porque Deus está tratando com você. Mas, no dia que você vier para os cultos e essa palavra não te ferir mais, e essa palavra não tocar mais no seu coração, aí é motivo para desespero, porque quer dizer que Deus não está mais tratando com você. Então, misericórdia. Eu nunca quero vir à igreja e a palavra não me tocar. Eu quero sempre estar aqui e ser corrigido por ela. Isso mostra que Deus está comigo. Mostra que Deus está com você. Mas nós somos um povo incomum. O que é que se vê no mundo religioso? Se eles pregarem a palavra da forma como ela está escrita, dizendo que as mulheres devem se vestir com pudor, que os homens devem se afastar das rodas da iniquidade, das rodas dos escarnecedores, se esta palavra for pregada desse modo lá fora, as igrejas iriam se esvaziar. Não ia sobrar fiéis ali dentro. Qual o motivo disso? Nós lemos. Quem pratica a verdade vem para a luz, mas todo aquele que faz o mal odeia a luz. Então, por isso nós somos um povo diferente. Porque aqui a palavra pode ser pregada da forma como ela é. Nós amamos a luz. Aleluias! Isso é predestinação. Isso não é coisa comum. O evangelho da folha de figueira. O que Adão e Eva fizeram logo depois que eles pecaram? Se esconderam de Deus. Mas quando eles perceberam que não tinha como ficar escondidos de Deus, eles tentaram maquiar a coisa. Tentaram tampar o seu pecado. E o que eles usaram? Folhas de figueira. Foram ali na figueira, né, na árvore, tiraram umas folhas e fizeram alguns aventais para se cobrir, porque eles estavam nus. Este é o evangelho de folha de figueira hoje em dia. Tentando cobrir os pecados com folhas de figueira. Tentando mascarar os pecados com folhas de figueira. Mas, assim que Deus viu aquela atitude, Ele disse, não é este o caminho que eu provi para o seu pecado. Qual que é o caminho que Deus proveu? Ele matou um cordeiro, tirou a pele ensanguentada daquele cordeiro e colocou sobre Adão, e colocou sobre Eva. O que nos mostra que o caminho de Deus para cobrir o nosso pecado não é com religião, mas é com o sangue do cordeiro. Não é com religião que nós vamos cobrir os nossos pecados. Não é só de colocar o meu nome na igreja, não é só de ir nos cultos, não. É preciso ter um sacrifício ao meu favor, o sacrifício que Cristo fez. Agora, hoje em dia, a religião diz que basta se cobrir com algumas folhas de figueira. Deixa o sacrifício de lado. Só se regozija com a luz quem tem o azeite. Tá? Quem não tem azeite não tem luz. Não tem como se regozijar com a luz.
E para encerrar o assunto aqui sobre o azeite, eu vou citar um destaque do pastor Joaquim. Ele disse: muitos dos que desejam o batismo do Espírito Santo têm medo de recebê-lo. Muitos dos que desejam esse azeite têm medo de recebê-lo, porque quem tem esse azeite não fica escondido. Quem tem esse azeite resplandece a sua luz. Não existe crente secreto, não existe cristão secreto. Uma vez que ele tem um azeite, ele vai resplandecer. Vai resplandecer. No trabalho, na escola, no ônibus, seja onde for. E aí isso nos leva a assumir a posição de aplicar o sinal em nossa casa. Mecânica e dinâmica. O pastor Joaquim, no programa de rádio número 3901, para quem quiser anotar, é o programa 3901, série A. Está disponível ali no site da Palavra Original. Nesse programa, o pastor Joaquim fala sobre mecânica e dinâmica. E eu fiquei muito feliz porque hoje, no programa que rodou aqui antes do culto, ele também falou sobre mecânica e dinâmica. Isto é vindicação de Deus. Isto mostra que Deus está nesta palavra. Ele está falando com você. Porque foi vindicado, né? Falando sobre mecânica e dinâmica, o pastor Joaquim disse: cantores que cantam sobre experiências que eles não vivem estão produzindo uma adoração morta. Exatamente. Adoração morta. Se eu, líder de cântico, venho aqui na frente e canto hinos que eu não estou vivendo essas letras, a minha adoração é morta. Se eu estou no banco e tento louvar a Deus com hinos, mas a minha vida não expressa aquela letra, isto é uma adoração morta. E o pastor Joaquim disse uma coisa mais profunda ainda. Pregadores que pregam sobre coisas que não vivem estão produzindo pregações mortas. Então veja, um cantor que canta um hino com a letra que ele não vive está fazendo uma adoração morta. Um pregador cuja pregação ele não vive está produzindo uma pregação morta. E um hino que é uma adoração morta alimenta a igreja? Não, ele não tem vida. Uma pregação morta alimenta as almas? Não, ela não tem vida. Qual é mesmo o nome do cavaleiro do cavalo amarelo? Morte. E o que é que o mundo religioso, o mundo católico, o mundo das denominações está enfrentando hoje? Morte espiritual. Por quê? Os hinos não têm mais vida, as pregações não têm mais vida, se é que se pode chamar de hinos, se é que se pode chamar de pregações. Porque eles cantam, mas não vivem o que cantam. Eles pregam, mas não vivem o que pregam. Isso são alimentos sem vida. E é por isso que a situação do mundo religioso é morte. Morte espiritual. Esse é o trabalho do cavaleiro do cavalo amarelo, que está pelejando contra nós também. Muitos confundem beleza com unção. Não confunda isso. Vocês devem se recordar lá do sacrifício oferecido por Caim e o sacrifício oferecido por Abel. Os dois tinham a mecânica. O que é mecânica? O altar. Os dois tinham um altar para oferecer. Mas somente Abel teve a dinâmica por trás da mecânica. Caim buscou fazer o seu altar o mais bonito. Ele colocou ali frutas, colocou plantas ornamentais, colocou flores. O altar de Caim era muito mais bonito do que o de Abel. Mas Abel, por revelação, colocou o que sobre o seu altar? Um cordeiro ensanguentado. E ateou fogo naquilo. E a fumaça daquele sacrifício subiu diretamente para o céu. Ou seja,
Deus aceitou aquele sacrifício, mas não aceitou o sacrifício de Caim. O que isso nos mostra? Nos mostra que, às vezes, o altar mais bonito não é o altar mais ungido. Também nos mostra que o hino mais bonito não é o hino mais ungido. Podem vir cantores, se apresentar em palcos, ou se apresentar em campos de futebol, lotar um campo de futebol, o show de um cantor gospel, e aquelas músicas gospel bonitas. Lembre-se, beleza não é unção. Nós sabemos, o profeta nos disse, a beleza é enganosa. Devemos ter cuidado com isso. Pode cantar como um anjo, mas se não viver aquela letra, é uma adoração morta. E, ainda pior, se tiver um ritmo pervertido, um ritmo de rock. Aquilo é uma comida venenosa. Em vez de alimentar as almas, mata as almas. Pregadores famosos podem lotar igrejas, 20.000 pessoas assistindo aquela pregação. E ele profere aquele discurso que emociona todo mundo e todos começam a chorar. Lembre-se, beleza não é unção. Muitos confundem beleza com unção, emoção com unção. Vão às lágrimas e ali começam a dançar, a pular. Lembre-se do altar de Caim, era o mais bonito, mas Deus aceitou foi aquele que tinha o cordeiro ensanguentado. E é isso que nós queremos fazer das nossas vidas. Um altar com um cordeiro ensanguentado. Um altar cuja adoração Deus vai receber. Muitos tocam, né? Tocam parecendo como se os anjos estivessem tocando, mas não tem unção por trás daquele toque. Eu prefiro me lembrar daquela ocasião em que a irmã estava tocando "O Salvador está aqui", na reunião do irmão Brana, e a unção tomou conta daquele culto, e aquela irmã se levantou do piano, e o piano continuou tocando sozinho. Isto é unção. Pode ser que ela não estava tocando bonito como os pianistas profissionais, mas estava tocando ungida. E é assim que eu quero os nossos louvores, é assim que nós queremos os nossos hinos, ungidos. A esse ponto, amém? É assim que Deus recebe o louvor. O corpo é a mecânica, o espírito é a dinâmica. O que é um corpo sem o espírito? Alguém sabe? Se você tem um corpo e o espírito sai desse corpo, esse corpo vira o quê? Vira um defunto? Vira um cadáver, não é? Quando o espírito sair deste corpo meu aqui, este corpo vai virar um cadáver. O que é a mecânica sem a dinâmica? É um corpo sem vida. É um corpo morto. E qual que é o nome do cavaleiro do cavalo amarelo? Morte. O que ele faz? Ele tira a dinâmica das igrejas. Ele tira a dinâmica das adorações, ele tira a dinâmica das pregações. Mas nós cremos que temos a mecânica e a dinâmica. Graças a Deus, destaque do programa que nós ouvimos hoje. Quando você junta a dinâmica com a mecânica, qual que é o resultado? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluias! Quando nós temos uma igreja em que a mecânica se junta com a dinâmica, nós vamos ter a mesma classe de igreja que Paulo teve. E nós vamos ser a mesma classe de igreja que a igreja primitiva foi. A mesma classe de cristãos que os cristãos primitivos foram. Aqueles que pegavam essa palavra ao pé da letra. E assim resplandeciam as suas luzes. Por isso que nós não somos uma organização, né? Mas sim um organismo. Vou citar aqui alguns parágrafos na mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Vou começar no parágrafo 80. O irmão Brana disse:
aquele mesmo poder, aquele mesmo Jesus Cristo. Deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que isto é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está neste povo que tem o Espírito Santo. Aquele mesmo poder que disse haja luz está em você. E você pode dizer haja cura e pode acontecer, porque é o mesmo poder. Veja, homens e mulheres, é hora de descobrirmos quem vocês são. O diabo, o cavaleiro do cavalo amarelo, está tentando esconder, lhes dizer que vocês são a gentinha acovardada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. Isto é uma igreja viva. É aquela que não adora Deus como se Ele estivesse lá no infinito, lá nos céus inalcançáveis. Não. A igreja viva é aquela que sabe que Deus está em nós, que Jesus Cristo está em nós. Irmão e irmã, aquela deidade está em você. Cristo na manjedoura? O irmão Brana pergunta. Cristo na manjedoura? Não. Cristo em você. Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você, o Espírito Santo, a esperança da vida, o Criador, Deus mesmo morando no ser humano. Nós não adoramos Jesus lá na manjedoura. Nós não adoramos Jesus pregado na cruz. Nós adoramos Jesus em mim e em você. Pessoas por aqui dizendo que elas são de Cristo. Se você sair aí na rua, tentando pregar o Evangelho, a maioria das pessoas vai dizer, não, eu já sou de Cristo. Eu já aceitei a palavra de Cristo, eu já sou cristão, já sou evangélico, já tenho a palavra, eu já sou de Cristo. Que a igreja deles é de Cristo. E o que aconteceu ontem à noite? O irmão Brana estava pregando essa mensagem no dia 26 de dezembro de 1949. Dia 26 de dezembro, ou seja, um dia depois do Natal. E aí ele começou a falar, o que aconteceu ontem à noite? O que acontece no Natal? Vamos ver. O que será que acontece no Natal? Onde todo mundo fala que está comemorando o nascimento de Jesus. O povo fica muito mais crente, mais cristão, é na época do Natal, né? Até aqueles que não acreditam em Deus comemoram o Natal. Aí o irmão Brana diz, eles abriram seus presentes de Natal e lá dentro havia um homem ontem à noite, pôs uma grande caixa de cerveja em algum lugar, nenhum lugar para Jesus, somente lugar para cerveja. Eles abriram o presente da mamãe e havia um baralho de cartas, nenhum lugar para Cristo, mas somente lugar para as cartas. Em vez de uma pequena Bíblia ou algo para as crianças, tinha um livrinho do G-Man, hoje nós podemos dizer, um livrinho, né, um gibi do Super-Homem, um boneco do Super-Homem, ou alguma coisinha assim. Não tem lugar para Jesus. Em vez de irem à igreja, eles vão a um show, bailes, tudo mais, e chamam a si mesmos de cristãos. Agora o parágrafo 84. Esse parágrafo toca tanto a mim quanto a vocês. Irmão, quando a deidade de Deus, pelo Espírito Santo, entra no coração humano, ele faz sair tudo que Cristo não criou. Você pode dizer amém? Quando a deidade entrar no nosso coração através do Espírito Santo, o que ela faz? Ela faz sair do nosso coração tudo que Cristo não criou. Em outras palavras, vai expulsar da nossa vida aquilo que desagrada a Deus. Esta é a luz que vai nos levar ao encontro do noivo. Você crê nisso? Esta é a palavra que nos corrige.
Essa é a palavra que diz que quando o Espírito Santo estiver no nosso coração, nós vamos expulsar da nossa vida aquilo que desagrada a Deus. O profeta pôs muita ênfase nisso. Nenhum lugar para Jesus. As pessoas comemoram o Natal, dizendo que é comemoração do nascimento de Jesus, né? No dia em que Jesus nasceu, que a propósito não foi em 25 de dezembro, o que aconteceu? O Império Romano chamou todas as pessoas e disse, obrigando as pessoas a irem, para a cidade natal, o Império Romano disse, vão para as suas cidades natais e se alistem. As pessoas tinham que ir para a sua cidade e dar o seu nome ali, para as listas do Império Romano. E a cidade de Belém, onde José nasceu, estava cheia, cidade movimentada, assim como as cidades ficam movimentadas no dia de Natal. E José chegou ali com a sua esposa, que estava grávida, quase ganhando já Jesus, quase dando à luz, e eles começaram a passar nas estalagens, nos hotéis. E o que é que os donos das estalagens diziam? Não tem lugar aqui, nós já estamos cheios. Passava em outra estalagem, não tem lugar aqui, todos os quartos estão ocupados. Olhava lá dentro, lotado de gente. O que eles estavam fazendo? Jogando, apostando, se alegrando, bebendo, gastando dinheiro, as pessoas tocando música, as mulheres dançando, porque onde junta muita gente, começa a aparecer essas coisas assim, festas. Não teve lugar para Jesus nas estalagens. Da mesma forma, quando se comemora o Natal, que já está chegando, não tem lugar para Jesus nos lares. Não tem lugar para Jesus, assim como não houve no dia que ele nasceu. Isso está certo. Isso eles estão fazendo do mesmo jeitinho quando Cristo nasceu. Porque assim como não teve lugar para ele lá, não tem lugar para ele hoje. Os corações estão cheios de perversão, cheios de orgulho, cheios de egoísmo, cheios de usura, cheios de luxúria, cheios de gula, mas não tem lugar para Jesus no Natal. As igrejas estão cheias de política, cheias de comércio, mas não tem lugar para Jesus, nem no Natal e nem no resto do ano. Você quer que o seu coração tenha lugar para Jesus? Dê lugar para Jesus no seu coração. Como é que Jesus vai entrar na estalagem do seu coração? É à medida que você for tirando essas coisas que não agradam. À medida que fosse tirando as prostitutas da estalagem, à medida que fosse tirando aqueles ladrões, aqueles vendedores, teria lugar para Jesus. Então é assim que nós damos lugar para Jesus. É tirando essas coisas do nosso coração, essas coisas deste mundo, até mesmo o lazer. Nós estamos muito cheios de lazer ainda nos nossos corações. Lembre-se que Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Na porta do quê? Na porta dos corações. Só que a maioria não tem lugar para Jesus. Mas eu espero que o meu tenha lugar para Jesus. Que esta igreja tenha lugar para Jesus. E para isso nós temos que tirar o mundanismo, tirar as coisas desta era maligna, tirar aquilo que pertence à Laodiceia, ao Deus desta era maligna. Falamos até agora do azeite. Então, para encerrar, vamos falar sobre o vinho. Vinho representa o estímulo da revelação. Lembrando que o título da nossa meditação hoje é o azeite e o vinho. O azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo serve para dar luz, e a luz é a palavra. Tudo isso nós já entendemos, amém? Agora vamos falar sobre o vinho, que é o estímulo da revelação. O que é estímulo? É alegria. O vinho representa a alegria pela revelação. Vou citar o irmão Brana na mensagem A Revelação dos 7 Selos. O terceiro selo, a partir do parágrafo 306. Nós já estamos encerrando.
O irmão Branham disse: o vinho simboliza o estímulo da revelação. Eu por pouco não me pus a correr. Foi um milagre eu não ter despertado a todos os vizinhos quando o Senhor me mostrou isto. Veja, o estímulo da revelação. Quando o irmão Branham estava se preparando para pregar os 7 selos, ele não estava numa biblioteca, ele não estava numa sala de estar, ele estava recolhido num quartinho da casa de alguns irmãos, né? E eu imagino esse quartinho, devia ser um quarto muito simples. Eu imagino como se não tivesse nem janela naquele quarto. E ali dentro estava o irmão Branham, recebendo a revelação dos 7 selos de Deus. É por isso que ele pregou a mensagem Deus escondido em simplicidade. Deus não revelou os 7 selos nos seminários internacionais. Deus não revelou os 7 selos dentro de uma basílica coberta de ouro, não. Ele revelou os 7 selos para o irmão Branham dentro de um quartinho emprestado de alguns irmãos. Foi ali, escondido em simplicidade. E quando ele recebeu essa revelação, quase que ele saiu correndo ali dentro daquele quartinho. Ele continua dizendo: na Bíblia, o azeite e o vinho sempre estão associados um ao outro. O azeite e o vinho andam juntos. Eu obtive a concordância e olhei. Ali está uma longa lista deles. Assim, onde você encontra juntos o azeite e o vinho o tempo todo? Quando a verdade de uma prometida palavra de Deus tem sido revelada aos seus santos que estão cheios do azeite, eles ficam estimulados. Vou repetir, isso aqui está no parágrafo 308. Preste bem atenção no que o irmão Branham está dizendo. Quando a verdade de uma prometida palavra de Deus tem sido revelada aos seus santos, que estão cheios do azeite, eles ficam estimulados. É por isso que nós não conseguimos ficar calados. Quando a palavra é manifestada, quando a palavra é revelada, nós dizemos glória a Deus, porque aquilo já estava no nosso coração. Nós já tínhamos o azeite, e aí quando a palavra vem, não dá para segurar. Aí a igreja se regozija. Aí é quando as pessoas que estavam ouvindo o irmão Branham se regozijavam, porque eles tinham azeite. Eu sinto isto agora. Estou estimulado com regozijo. Deus e o verdadeiro crente, cheio de azeite, quando a revelação é dada, o estímulo se torna tão grande que ele faz portar de uma maneira anormal. Quando a revelação é dada e o cristão tem o azeite, que é o Espírito Santo, ele se comporta de uma maneira estranha, ele se comporta de uma maneira anormal, o mundo não entende. Então, veja você, o vinho representa o estímulo da revelação, e quando o Espírito Santo foi derramado e viram fogo de Deus cair sobre eles, aquilo começou a lhes estimular, e a primeira coisa que se sabe é que eles ficaram tão estimulados que as pessoas de fato creram que eles estavam bêbados, mas eles estavam estimulados pela revelação. Isso aqui o irmão Branham está falando de quem? É dos cristãos que estavam reunidos no cenáculo. No cenáculo reunidos, cumprindo o mandamento de Jesus, Jesus disse: vão para o cenáculo e aguardem ali até que o poder do alto caia sobre vocês. Mandou eles irem esperarem pelo batismo com o Espírito Santo. E lá estavam eles. E esperaram 10 dias. Foram ficando assim meio sonolentos, foi descendo aquela preguiça, alguns foram perdendo fervor, alguns foram embora, não tiveram paciência de esperar, né? 10 dias e nada do poder que Jesus falou, né? Foi dando aquele sono, né? Assim como nós observamos muitas vezes na igreja, vai dando aquela vontade de ir embora, mas tiveram alguns que ficaram ali firmes.
10 dias depois a coisa mudou. O poder veio e veio com tudo mesmo. Desceram línguas de fogo no Pentecostes e aquele povo ficou avivado e saiu pela cidade, pelas ruas. E as pessoas assistindo não sabiam, não entendiam aquilo. E começaram a dizer, esse povo aí está embriagado, estão todos bêbados, porque nunca viram uma alegria como aquela, um estímulo como aquele. Era como se eles tivessem se embriagado de vinho. E assim devem ser os cristãos quando a palavra é revelada. Nós não devemos ser um povo apático, sonolento. Quando a palavra vem, nós devemos nos regozijar. Porque o mundo se regozija quando o jogador, quando o atacante faz um gol. Ele pode estar presente ali no campo, ele pode estar num bar assistindo pela televisão. Quando acontece um gol, aquilo eleva os seus espíritos. Eles pulam, eles gritam. E nós, que temos o estímulo do vinho, do Espírito Santo, quando a palavra é revelada, nós vamos ficar calados, como se ela não valesse nada? Quando cantamos aquele hino que fala nas nossas almas, nós não vamos nem dizer glória a Deus depois daquilo? Como se não valesse nada? Não, não. Quem tem o vinho valoriza as coisas de Deus. Quem tem o vinho se alegra quando a palavra é falada, quando a palavra é pregada. Porque vinho é o estímulo. E realmente uma das coisas que me entristece, que entristece o meu coração, é quando eu vejo jovens que não têm esse estímulo. Para eles é um pesar ter que ir na igreja. É cansativo ter que ir na igreja. Não gostam de cantar, não gostam dos hinos. O que falta? O estímulo. Falta o vinho. E na falta do vinho, o cavaleiro do cavalo amarelo já alcançou essas pessoas. Na falta do estímulo, se a pessoa não se alegra mais com a palavra, é porque já está em morte espiritual. A palavra não fala mais com ela, mas no meu coração ela fala. Estes hinos me alegram, estas palavras me alegram. Eu tenho prazer nas coisas de Deus, você também. É por isso que você está aqui, é porque isso te alegra. Você poderia estar na sua casa, você poderia estar numa festa, curtindo, né, como eles falam, curtindo o feriado, o resto do feriado. Mas não, estamos aqui. Por quê? Porque temos o estímulo. Algo nos trouxe até aqui. A nossa alma clama por algo, que é o alimento vivo. Glória a Deus. E eu quero encerrar com este pensamento. Satanás foi até Deus e falou que ia tentar Jó. Falou, eu vou te mostrar que esse Jó, que você acha que é o seu melhor servo, se eu tentar este homem, ele vai te amaldiçoar. Ele vai descrer da sua palavra. E Deus conhecia Jó e falou, pode ir, Satanás, mas não lhe tires a vida. Pode tirar tudo de Jó, eu garanto. Pode tirar a família, pode tirar as posses, as riquezas, os amigos, a posição social, o respeito que ele tem na sociedade, tira até a sua saúde, mas não mate, não tire a sua vida. Você vê que Deus ordena a Satanás. Satanás fez tudo isso com Jó, mas não desobedeceu a Deus. Não matou Jó. Tirou tudo, mas não tirou a vida. Isso quer dizer que quando Deus dá uma ordem, Satanás tem que obedecer. E que coisa boa, ainda bem que Deus deu uma ordem acerca de Jó, né? Mas você sabia que Deus também deu uma ordem para Satanás a respeito desta igreja aqui? Assim como ele ordenou para Satanás, não tira a vida de Jó? Quando Satanás estava saindo ali, no seu poder, montado no cavalo amarelo, dizendo, agora eu vou matar todo mundo. Agora eu vou levar morte espiritual até para aquela igrejinha lá em Leopoldo de Bulhões. Vou levar todos na morte espiritual. Jesus se levantou, o Cordeiro falou do alto do trono e disse, não danifiques o azeite e o vinho. Aleluias. Aleluia. Esse azeite é o quê?
É o Espírito Santo que está em você. Este vinho é o quê? É a alegria que você tem pela palavra de Deus. Satanás não pode desobedecer esta ordem de Deus, não. Ele pode te provar de todas as maneiras, mas não pode tirar o seu azeite, não pode tirar o seu vinho. Você pode estar na pior prova possível, mas ainda tem o Espírito Santo e ainda está alegre pela palavra. Glória a Deus. É por isso que essa igreja nunca vai morrer espiritualmente. É por isso que os nossos hinos vão continuar tendo vida, e as nossas palavras também. Porque Deus ordenou para Satanás: se você se sente nesta hora fraco, se você sente que o seu azeite está acabando, que o seu vinho está um pouco acabado, vamos orar nesse instante. Convido a todos a inclinar suas cabeças para nós finalizarmos. Se você sente que está abatido na fé, que este cavaleiro do cavalo amarelo está tentando trazer morte espiritual para a sua vida, morte espiritual para a sua casa, lembre-se que Deus ordenou a ele ao seu favor. Nosso Deus bendito, Pai Celestial, aqui está um povo que valoriza as coisas espirituais. Aqui está um povo que ainda preserva azeite e vinho nas suas vidas. Aqui está um povo que ainda preserva azeite e vinho nas suas casas. Aqui está uma igreja que ainda tem azeite e vinho, Senhor. E nós, nesse momento, nos colocamos nas Tuas mãos e Te rogamos que o Senhor vivifica o Espírito Santo mais uma vez em nós. Encha-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. Faz resplandecer em nós a Tua luz, a luz do Evangelho, aonde quer que o meu irmão for, onde quer que a minha irmã for, que eles sejam luzes resplandecendo, evidenciando as boas obras do Espírito, que eles possam chamar a atenção das pessoas pela vida vivida. Esses jovens, estas crianças, todos resplandeçam as suas luzes, queimando esse Espírito Santo que é o azeite do Senhor. Pai bendito, se há algum aqui dentro que está fraco, abatido na fé, sem esse estímulo, sem o vinho espiritual, que o Senhor complete este vinho em nossa vida. Que o Senhor nos dê alegria pela Tua palavra, que o Senhor nos dê alegria pelos hinos, alegria por estar aqui nos cultos, que o Senhor venha completar a nossa vida com este vinho que é o estímulo espiritual. E o Senhor tira o poder deste cavaleiro do cavalo amarelo das nossas vidas, porque ele não pode danificar o azeite e o vinho na vida desta igreja. Esta igreja tem vida, esta igreja é vivificada, esta igreja é avivada quando a palavra verdadeira é pregada. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos conservado fora deste poder maligno desta era, e que o Senhor nos guarde e nos proteja. Estamos muito alegres em pertencer a esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda cada um no retorno aos seus lares. É o que nós Te rogamos, ó Deus. Guarda cada um no Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém. Leve esta bênção para o seu lar. Leve esta bênção para a tua família. Fiquemos de pé. Abençoe mais o seu irmão. Diga: Deus te abençoe, Deus complete esta bênção no seu coração. E não perca o culto aqui novamente. Venha receber mais do Senhor para a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós, hoje e todo sempre. Amém.